Olá, seja bem-vinda a mais um Amazing Cast, o programa especial para você, mulher surpreendente. E hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial, a pastora Renata. Seja bem-vinda, Rê, é um prazer estar te recebendo aqui no nosso espaço. Obrigada, pastora Camila. Uma honra estar aqui. Eu vou apresentar para vocês bem rapidinho quem é a pastora Renata. Eu sei que vocês que acompanham nossas redes sociais já viram bastante o trabalho dela, principalmente se você acompanha as redes sociais do Be Amazing, com o trabalho forte de mulheres que ela tem na igreja dela. Mas vamos conhecer um pouquinho mais profundo a sua vida, né? A pastora Renata, ela tem 37 anos, é formada em Direito, mãe de 3 crianças lindas, o William, de 13 anos, a Nicole, 10, e a Manuele, de 8 anos. Casada há 16 anos com o pastor Felipe, e são pastores da Igreja Vida Nova, na cidade de Cubatão. E lá, a pastora Renata, além disso tudo também, de ter um ministério muito frutífero, ela trabalha com o nosso ministério Be Amazing, onde já estão aí indo para mais de 1.200 mulheres em contato com esse trabalho, né, pastora? Sim, no ano passado, né, 2024, foi a formatura da primeira turma. Na Uhum. formatura tinha 470 mulheres, né? Uau. Mas não estavam todas ali, porque algumas de outros países, estados e também ali da própria Baixada Santista. Então nós estávamos por volta de 500, quase 600 mulheres, né? Uhum. 470 na formatura. E agora, esse ano de 2025, começamos aí também com 520 novas mulheres, Olha. né? Então, fora essas do ano passado. Aí já demos o start esse mês e tá uma temporada linda, né? Tá sim, tá sim. E além disso, a pastora Renata, ela tem uma frase que eu gosto muito quando ela fala essa frase. Ela fala que o Senhor chamou ela para gerações, né, Sim, pastora? é isso. Porque eu acho que como à frente de um ministério tão grande como o seu, não dá para definir que o Senhor te chamou para um único propósito, né? Eu vejo ali que você cobre as mulheres, você tá junto com as crianças, você tá junto com as adolescentes, né? Então, realmente o Senhor te chamou para as gerações. É, eu costumo dizer que quando sobra tempo eu fico com as mulheres, né? Elas dão risada, elas ficam bravas comigo, como assim quando sobra tempo? Mas, assim, me deixa com as crianças, jovens, adolescentes. Eu costumo dizer que nós precisamos fazer essa costura de gerações, né? É verdade. Costurar as gerações, como o Salmo quando vai dizer, né? Que o nosso Deus é um Deus geracional e uma geração contará a outra geração os feitos do Senhor. Então, sempre é necessário nós olharmos muito mais para trás em questão de geração do que para frente. Uhum. Porque se todas nós decidíssemos ficarmos no mesmo patamar, né, na mesma rede de Uhum. influência, caminhando com as amigas da mesma idade, sabe aquela, Uhum. né, as BFFs, né? Exato, Seria muito mais fácil, né? Muito mais exato, mais confortável. confortável. Mas é mais desafiador você às vezes voltar lá um pouco no raso, né, do mar e você pegar na mão de quem tá lá, querendo nadar, querendo aprender a Uhum. nadar e você começar a tirar o medo, né, daquela grandeza daquele mar e Sim, começar a mergulhar junto. Então, isso, assim, é minha paixão, sabe? E nós fazemos clube do livros e trabalhamos muito forte com o discipulado, sim. porque essa veia saudável da igreja, né? O Uhum. discipulado é a veia saudável da igreja, é esse evangelho puro, e nós implantamos isso em todas as gerações. Então, desde as crianças até mulheres maduras, homens maduros, né? Passando por pré-adolescentes, adolescentes, jovens, né? Até 30 anos, depois jovens até 39 anos, e aí assim vai. Olha só, realmente todas as gerações ali sendo abençoadas pela identidade da igreja em si, né, Sim. que é o discipulado, a questão do estudo, né, multiplicando isso a cada etapa diferente, né? E hoje você que está aqui nos acompanhando, nós estamos num dia muito especial, né, pastora? Porque isso que a pastora Renata está passando da identidade da sua igreja local, hoje nós estamos realizando um grande sonho do nosso ministério do Be Amazing no Brasil também. Com a presença da pastora Renata, nós estamos hoje, no dia de hoje, começando um novo andar do nosso ministério, que é o Be Free, né, que é o Ministério de Discipulado para Jovens e Adolescentes. Então, realmente cumprindo aquilo que nós temos na nossa raiz do Ministério Be Amazing, que é a mulher mais velha ensinando a mulher mais nova no seu caminhar, no seu estilo de vida, né, sendo ali um bom testemunho de Cristo. E quando o Senhor vem já nesses últimos 6 anos trabalhando no nosso coração como ministério, de estar focando realmente algo especial para as meninas mais novas, estar desenvolvendo algo que possa estar fazendo com que elas se fortifiquem antes mesmo de enfrentar suas batalhas de casamento, né, e suas Sim. perseguições nas faculdades e tudo. É,
nesse caminhar todo, o Senhor fez com que nós conhecêssemos a pastora Renata. Já tem uns 3 anos, mais ou menos, né, Já tem uns pastora? 3 anos, já. Que nós estamos ali caminhando juntas. E desde o primeiro momento que nós estivemos juntas, o Senhor despertou algo ali no meu coração em relação a estar trazendo a pastora Renata para estar junto conosco nessa fase do ministério. E realmente hoje nós estamos começando o primeiro grupo de estudo bíblico do Be Free, que é o nosso material para as adolescentes, o qual está sendo desenvolvido um livro de estudo bíblico com o nome Seja Livre. E a pastora Renata, ela vem como uma dessas autoras do livro Seja Livre, o qual nós estaremos durante 12 capítulos estudando a vontade de Deus para a vida das jovens e adolescentes. E pastora, uma coisa que me chama muito a atenção, assim, sobre a história da sua vida, né, todo o seu contexto, eu vejo, assim, você muito nova, envolvida com muitas coisas grandes ministerialmente, né? E lendo um pouquinho sobre você ali, você me mandou alguns lancezinhos ali, me chamou a atenção quando você falou que você não teve um contato desde cedo com o ministério, né? Os seus pais, eles voltaram para o Senhor quando você tinha 4 anos de idade, certo? E você realmente teve um despertar na sua vida ministerialmente em um acampamento na adolescência. Sim. E você poderia compartilhar um pouquinho mais com a gente como foi esse momento? Sim, é muito curioso isso, né? Porque as pessoas às vezes veem, às vezes, né, ministrações, ou às vezes até o próprio trabalho ministerial e pensam assim, né? Nossa, nasceu pronta, né? Uhum. Nasceu para isso, aprendeu isso desde da infância. E, na verdade, eu costumo dizer assim que é como se eu estivesse, né, me formando em direito, mas quando fosse conseguir um emprego, conseguisse um emprego em engenharia, sabe? Olha aí. Uma coisa completamente diferente, né? Uhum. Porque foi exatamente isso que Deus fez na minha vida, né? Meu pai, eu sou a caçula de 3 irmãos, né? Então, eu tenho um irmão mais velho, que hoje mora na Flórida, né? Minha irmã do meio e eu, que sou a caçula. E nós, quando eu tinha 4 anos de idade, meu pai estava desviado, né, dos caminhos do Senhor. E num dia, numa apresentação de culto de Dia dos Pais, minha mãe e nós chamamos o meu pai para ir assistir a gente se apresentar, né? Ai, pai, vamos lá e tal. Ele falou, então tá bom, então eu vou. E nesse dia ele foi assistir e nunca mais saiu. Voltou para Jesus e ficou. E o meu pai, assim, se lançou de cabeça de volta em Cristo, né? Minha mãe nunca tinha sido cristã. Minha mãe era católica, né? Ali, raiz. E ela também se mergulhou em Cristo. E isso fez toda a família mergulhar em Cristo. Porque quando pais se posicionam em Cristo, eles posicionam todos os filhos em Cristo, né? Sim, Mas não é bem assim, né? Quando diz assim, filho de crente, crentinho é, né? exato. Nós sabemos que é muito necessário, principalmente na adolescência, um encontro com Deus. Não é só sobre levar os seus filhos para a igreja, né? Ou então fazê-los lerem a Bíblia todo dia ali como um ritual. Não é isso que traz uma experiência, não é isso que traz um renovo, uma transformação. Mas é a revelação de Cristo para cada um dos nossos filhos, né? Na identidade deles. E eu lembro que eu estava passando uma fase difícil na minha adolescência, né? Já dando trabalho ali para os meus pais. Sempre tive uma mãe muito profética, assim, né? Que de observar o futuro. Então, ela olhava o trabalho que eu dava e falava assim, Deus, mas o Senhor tem propósito, eu vou ficar aqui crendo. E eu acho que meu pai pensou assim, meu Deus, eu preciso mandar essa menina para algum lugar, uma estratégia, vou tirar ela daqui. E eu tinha um acampamento, né, que eu ia todo ano, que eu amo demais até hoje. Meus filhos já vão nesse acampamento. E o meu pai me mandou para esse acampamento ali em Atibaia, né, a Palavra da Vida. E ali naquele acampamento, naquele ano, né, ali nos meados de 15 anos, já quase para 16, né, eu já numa fase difícil, aquela fase que você quer indagar tudo, você quer questionar tudo, mesmo tendo crescido na igreja, participando de dança, teatro, sapateado, teclado, gincana, carnaval, Envolvida na em todos igreja, os envolvida, né? departamentos. Mas eu comecei a entrar nesse labirinto da identidade, né? E aí meus pais perceberam isso e entenderam que eu precisava sair daquele ambiente. Olha só que curioso, né? Sim. Sair daquele ambiente onde todos me conheciam, onde, né? Meu pai nunca foi pastor, assim, durante a minha infância, minha adolescência, né? Nem minha mãe, mas eles eram um casal muito querido, muito amados, e as pessoas, todo mundo conhecia, e todo mundo me conhecia, a Renatinha do Elsa, a Renatinha. E meu pai falou, não, você vai sair, você vai para esse acampamento aqui. E aí eu fui para um lugar que eu não conhecia ninguém, que ninguém me conhecia, que eu não tinha direito de fala, porque onde todo mundo te conhece, você tem um direito de fala, né? Uma facilidade. Um lugar onde não era facilitada,
E ali naquele lugar o Espírito Santo me encontrou, né? E eu realmente ali, foi no culto da fogueira. E hoje, toda vez que eu ministro um culto da fogueira nos nossos retiros de jovens e adolescentes, assim, eu sempre falo para eles, é um renovo que eu recebo, né? Todo culto Uhum. da fogueira é muito pontual para mim, é único. E ali foi quando eu realmente falei, tá bom, Jesus. Então, o Senhor tem realmente algo na minha vida. E eu vou me lançar em ti. Mas não era nada ministerial. Ali era uma Uhum. menina, né? De Sim. 15 anos falando para Deus, entregando os pecados ali, né? E falando, Jesus, ok. Quando eu voltei, já ali quase completando 16 anos, né? Ali eu já voltei, né? Diferente. Nós tivemos uma mudança ministerial, mudamos, né? Ali também. E Deus começou a reposicionar, a organizar as coisas, né? Na minha vida. E aí foi quando eu conheci meu marido, né? E entrei para a faculdade e as coisas começaram a andar. Mas eu acho muito interessante que uma vez mamãe me procurou, eu tinha acabado de ministrar, eu desci do altar assim, mamãe me procurou e falou assim: ai, pastora, eu queria tanto que minha filha fosse igual a você. Aí eu olhei para ela, abri um sorriso assim de canto. Eu falei: a senhora tem que conversar com a minha mãe, porque a senhora só tá vendo o fim das coisas. Exato. Sempre tem uma mãe que nunca desistiu de orar, né? Eu lembro que minha mãe dizia Uhum. que, às vezes, até no momento da igreja, assim, as mulheres paravam do lado dela, né? Uma irmã, assim, falou para ela: nossa, Zélia, a Renata vai te dar trabalho, né? Ela falou: quem? A Renata? Não, imagina. A Renata já é uma bênção. Eu falei: mãe, como é que você disse isso? Na época eu já dava trabalho. Como é que você enxergou que eu não daria Ela trabalho? tava profetizando. Ela estava em Hebreus 11, né? Aqueles que viram a Sim. promessa e tudo. Então, assim, é muito pontual isso, né? Minha adolescência foi uma fase turbulenta, né? Uma fase, assim, de muitas indagações, mudanças. Mas foi uma fase onde eu tive pais posicionados. Eu costumo Uhum. dizer que pai e mãe de adolescente, eles precisam ser piloto de Ferrari. E aí Uhum. você tem que estabilizar a mão no volante, né? E não deixar essa Ferrari bater. Sim. E é até um paralelo, porque meu pai era taxista, né? E Olha aí aí. meu pai falava assim: você pode deixar, porque eu sou taxista. Então, esse carro, filha, eu tô com a mão no volante assim, bem firme, você não vai bater, não. E aí você governar, né? Você dirigir a vida dos filhos. E esse é o resultado, né? Quando você tem pais posicionados, né? Que dão essa direção. E ali me entreguei ao Senhor. Então, com 17 anos, eu comecei realmente a me render para um chamado que Deus tinha na minha vida. Então, desses 17 anos é que você conta um caminhar em Cristo, assim, de experiências profundas com aquilo Sim. que o Senhor iria fazer hoje, vamos dizer assim, Uma né? sede de conhecer a palavra, né? Não só de Uhum. você estar na igreja assim, porque o meu pai vai na igreja, né? Sim. Ah, vamos para a igreja por quê? Porque hoje é domingo. Vamos na Uhum. igreja por quê? Ah, porque hoje tem programação. Não, deixou de ser, né? O Deus dos meus pais e começou a ser o meu Deus. E você comentou, assim, que uma das situações que você enfrentava muito eram as indagações, né? Provavelmente os questionamentos da fé, né? E o que você vê, assim, que mais foi um ponto, assim, de dor para você nessa questão? Foi uma questão mais de dúvida em relação à fé, às coisas da Bíblia? Foi uma questão mais de relacionamentos dentro da igreja? Porque a gente que conhece bem esse caminhar com as adolescentes, a gente vê que elas enfrentam geralmente isso, né? Ou o questionamento que vem do seu próprio entendimento bíblico, ou algumas decepções com os relacionamentos dentro da própria igreja, do convívio, isso tudo vai trazendo as portas se abrindo para um esfriamento até que começa os convívios com o mundo e daí a gente Sim. acaba perdendo aquela pessoa de vez, né? Então você sente assim que o que para você foi um momento mais difícil? Eu entendo assim, cara. Eu sou uma pessoa muito, assim, comunicativa, né? Sanguínea, Uhum. comunicativa. Sempre fui cheia de muitos amigos. E o que eu costumo dizer é esses dons e talentos que meninas carregam, meninos, né? Jovens, adolescentes, sempre tem alguma coisa que acentua em alguém, né? Ou alguém é muito tagarelo, ou alguém muito parceiro de um e de outro, alguém muito comunicativo e tudo. Eu sei porque a gente tem muito jovem, muito adolescente lá na Uhum. igreja, né? A gente trabalha muito com essa idade. Então, eu sempre fui muito assim, muito rueira, muito comunicativa, muito amiga de todo mundo. E quando nós temos um dom e um talento, o inimigo também sabe disso, né? Uhum. E por saber disso, ele também tenta utilizar isso numa outra vertente. Né? Esse raio de influência. Então, por exemplo, eu comecei a fazer muitas amizades na escola, né? Uhum. Eu não deixei de ter as amigos da igreja, mas eu comecei a fazer muitas amizades na escola, que às vezes os de fora, às vezes eles valorizam até mais do que você tem.
E isso vira uma mentira no seu coração. Não que isso seja uma verdade, isso é uma mentira, né? Mas às vezes o inimigo ele prepara para que você ouça palavras que vêm do lado de fora, que vão, né, fazer um carinho no seu coração, que vão massagear o seu ego e tal, e você começa a se inclinar para esse lado. Então, assim, eu não tive nenhuma desilusão, nenhuma tristeza, mas eu tive um lado, né, de relacionamentos, que eram os relacionamentos externos da igreja, que começou a me puxar pelo quê? Me puxar por essa veia que tinha de comunicação, de galera, de vamos lá, vamos sair, vamos estar junto e tudo mais. Isso que é importante a gente falar, porque o adolescente, ele busca muito isso, né? Ele busca a tribo dele, ele busca a trupe dele, o grupo dele, a linguagem dele, e o diabo, ele sabe disso, tanto que ele prepara essa tribo, ele prepara esse ambiente. E se os pais não estão ali devidamente de olho, atento, posicionados, você se inclina totalmente para um lado, né? Porque qual é o problema? São amigos. Qual é o problema, né? Estão dentro de casa. Então, foi isso que eu entendo que aconteceu. E isso começou a me trazer essas indagações, né? Por que eu não posso ir em tal festa? Sim. Por que eu não posso estar em tal lugar? Por que eu não posso dormir na casa de tal pessoa? Adolescente é muito assim, né? Por que eu não posso? E aí começam os nãos, né? Dos pais. Porque o não é amor, né? Sim. E eles começam, não. Aí os nãos, num adolescente, ele não quer ouvir não. E aí você vem com não, e aí o adolescente, ele vai. Então, essa fase deu um tilt, né? Deu um tilt. Mas, assim, eu sou muito grata pelos nãos dos meus pais. Hoje a gente está vivendo um tempo onde pais evitam dizer não. E não para não frustrar, não para que uma psicologia nova chegue ao coração dos adolescentes e você não perca o adolescente. E a gente está esquecendo que o não é amor. A dor é amor, né? A frustração é amor. A gente precisa se frustrar, a gente precisa chorar, a gente precisa dizer não, a gente precisa receber não, né? Deus nos corrige, a palavra já diz isso, né? Então, e o adolescente, ele parece lagartixa na parede, né? Vai subindo. E aí os pais precisam estar ali realmente atentos. Então, nesse caso, foi isso que aconteceu. Eu encontrei esse ambiente, né? Entre aspas, seguro, legal, uma tribo. E essa tribo começava a me puxar para um lado, que era um lado que eu já era inclinada, né? Esse lado de relacionamento, de galera, de diversão. E aí, meu pai falou, não, acabou. Pega a cordinha, enrola aqui, ó, vem aqui. Diminui a linha da pipa. E aí você começa a entrar em atrito, em aflito, até você entender que essa limitação da linha da pipa, ela é o quê? Ela é amor, né? Ela é proteção, ela é zelo. Mas até você entender, já foi os seus 15 anos, os seus 16 anos, né? Os seus 17. E graças a Deus a pipa ficou inteira. Ficou inteirinha. Ele soube comandar muito bem isso daí, Exato. né? E eu vi, assim, que você e o pastor Felipe casaram bem novinhos, né? Foi. Vocês dois são da mesma idade, não é isso? Não, ele é 8 anos mais velho que eu. O pastor Felipe é 8 anos mais 8 velho. anos, Gente. ele vai ficar todo cheio agora, Olha né? só, Assistindo esse pastor. podcast, vai falar, ai, tá vendo? Eu sempre disse que eu pareço mais novo que você. Olha só. Então, ele é 8 anos mais velho. 8 então, anos. você tinha 21 anos quando vocês se casaram. Eu tinha E 21. ele já ia fazer 29. Eu já ia fazer 29. Uau, como foi isso? Gente, foi no começo muito engraçado, né? O meu pai falava assim, eu vou chamar o juizado de menor aqui. Mas, assim, o mais engraçado foi até para as minhas amigas, né? Então, assim, depois dos 17, né, que eu tive essa rendição toda, né, para a presença do Senhor, entendi ali o propósito e comecei, né? Sempre fui envolvida, mas agora eu estava envolvida em Deus e não só por causa de que alguém me levava na igreja, né? Caiu a ficha, né? Todo mundo tem a fase que cai a ficha. Cai a ficha porque eu tô aqui, cai a ficha porque eu sirvo a Deus, cai a ficha porque eu estou fazendo isso, servindo a Deus com esse meu dom, com esse talento. E caiu a ficha. E ali, quando eu tinha 18 anos, eu começo a namorar o Felipe, né? Namorei ele até... Eu já estava cursando a faculdade, eu cursava Direito, né? Cursei Direito, já estava na faculdade. E nós casamos quando eu tinha 21 anos, eu estava no 4º ano da faculdade, tanto que o último ano da faculdade eu fiz casada, né? E quando eu dei a notícia para as minhas amigas, assim, a primeira frase delas foi: você é louca. O que você está fazendo com a sua vida, Renata? Eu lembro até hoje. Casar com 21 anos. Casar com 21 anos. E eu olhava elas assim, eu super feliz, né? E eu lembro de várias amigas minhas
elas dizendo isso, né? Eu lembro até numa aula que eu estava na aula de Direito Civil, o professor tirando um sarro da minha cara, né? Olha, gente, tem gente aqui, a gente está nessa aula, né? As pessoas querem acabar com a vida mais cedo, fazer o quê? E dando a aula, né, Olha só. sobre... Eu falei, gente... E assim, o que eu posso dizer é que foi a melhor escolha da minha vida, cara. Foi a melhor escolha da minha vida, né? Hoje, assim, eu olho para trás, eu dou graças a Deus, né? Por essas direções paternas e maternas, pelo cuidado de Deus. Hoje, muitas pessoas que caminharam comigo na fé lá na adolescência, sabe? Não estão mais, né, no evangelho, né? Muitos amigos e amigas daquela época. Eu lembro que nós éramos em 10 amigos, né? Eram 5 meninas e 5 meninos. Hoje, um ou dois, assim, que ainda caminham com Jesus. Isso dói muito meu coração falar, né? Mas fico alerta para os pais que dizem assim, tô levando para a igreja. Tá envolvido no grupo de louvor. Ah, tá no teatro, tá na dança, tá tudo bem. Né? Não, não tá tudo bem. É diferente você corrigir um comportamento e você pastorear um coração. Quando você pastoreia um coração, você sabe a ferramenta que você precisa e aquele problema que tá oculto ali. Que o diabo quer que você pense que tá tudo bem. Eu sempre fui comunicativa. Era para tocar teclado? Eu tocava teclado. Era para dançar? Eu dançava. Era para evangelizar? Vamos para evangelismo. Mas existia algo no meu coração, né? Que os meus pais estavam vendo. Era como se eu cumprisse uma tarefa na igreja, mas quisesse estar em outra tribo de relacionamento. Eu falo, não, o seu coração tem que estar por inteiro aqui. Então, hoje, dói, né, meu coração, olhar para trás e ver, né, muitos amigos queridos e amigas queridas que não continuam, né, com Jesus. E ver que essa decisão do casamento foi a melhor decisão da minha vida, né? Assim, eu sempre digo para as meninas, se você conversar muito tempo comigo, você vai ficar com duas vontades. Uma de casar cedo, uma de ter 3 filhos. Porque ali, né, foi o William nasceu quando eu tinha 24, quando eu tinha 26, a Nicole nasceu, quando eu tinha 28, depois Manuele nasceu. E assim, hoje já estão, né, o William com 13, Nicole com 10, Manuele com 8, mas eu curto demais toda essa, né, disposição, alegria, esse jeito da sanguínea de ser, né? Aproveito ali com as crianças. E você, o que eu entendo? Eu entendo que o que o diabo quer é atrasar a nossa vida. Porque em alguns momentos você chega no momento de uma decisão e se você não decide pelo plano de Deus, você atrasa o que Deus tem, né? Eu poderia ter pensado, 21 é muito nova, é muito nova. Eu poderia ter ido né, de acordo com aqueles conselhos das amigas que eu tanto ouvia, né? As mesmas amigas que hoje falam assim, Rê, vamos tomar um café na sua casa? Eu falei, mas na minha casa, eu não consigo tomar café quente. Porque assim, eu ponho café, eu escuto, mãe, não sei o que. Aí eu tento sentar de novo, mãe, agora você veio aqui. Aí senta, mãe, agora é você. Gente, então assim, por que vocês querem na minha casa tomar café? Eu não paro, né? Vamos em algum lugar. É porque sua casa é tão gostoso, as crianças e tudo. E eu vejo isso no olhar delas, né? Fui até tomar café com algumas, encontro outras, né? Que falam, poxa, que legal, as crianças já grandes, agora você... Então, você vê, né? Se a gente não está focada no plano de Deus, no que Deus tem, não estou dizendo que Deus tem isso para todo mundo, mas se você não preserva o que Deus tem para sua vida e você vai de acordo com a maré, né, da sociedade, dos conceitos e princípios e valores que estão ali à beira, à margem da palavra, né, você atrasa o que Deus tem na sua vida. É bem interessante isso, porque assim, se nós formos olhar esse conceito, né, que você está apresentando agora, que vamos corrigir a frase, não é um conceito, foi algo que o Senhor preparou para a sua vida, Sim. né? Um testemunho pessoal seu de vida. O Senhor determinou que seria assim a sua vida, que você iria casar novinha e tudo, e você foi sensível a ouvir a voz de Deus nisso, né? Mas se nós formos hoje olhar até para as mães que nos escutam, né? Quantas mães estariam dispostas a permitir que a sua filha, recém-formada na faculdade, ou seja, você ainda estava na faculdade... Nem formada eu era. Né? Sim. Então, ali parasse, né, esse momento tão importante, né, para poder se dedicar a uma família nova, tão, vamos colocar assim, precocemente, né? E por que eu coloco entre aspas? Porque eu tenho orado e falado muito sobre isso, já até comentamos isso aqui em alguns episódios antes, que nós vemos que essa geração de hoje, elas são colocadas como infantis para várias situações que elas precisariam estar tomando responsabilidade. Né? Então, elas não podem arrumar casa, elas não trabalham mais. Antigamente era normal você ver uma pessoa com 14, 15 anos trabalhando. Hoje ela já não pode mais trabalhar. Então, você vê que tudo elas são colocadas numa forma infantil da sua vida.
mas para momentos como escolher a sua faculdade, não casar, né? Para essas situações são decisivas na sua vida. Então, a gente vê que está se cobrando cada vez mais cedo essa postura dos jovens e adolescentes. E eu vejo uma armação de Satanás muito grande nisso, né? Porque você tira totalmente do foco familiar que a Bíblia colocou para cada um de nós, né? Desse plano da família, da criação, né? Da geração, do desenvolvimento das gerações, da criação dos filhos, né? Então, eles são imaturos para assumir tudo na vida, mas precisam decidir seu futuro, sua faculdade muito rápido. Dessa forma, eles precisam abandonar todo esse projeto, né? De uma família, de um relacionamento, de filhos e tudo mais, né? Então, vê assim para as mães que estão nos ouvindo hoje, né? Ouvir o seu testemunho. Não, foi a melhor decisão que eu tomei, foi ter casado cedo, né? Eu posso dizer mais praticamente o mesmo que você, né? Eu tinha 24, porque eu sou 3 anos mais velha que meu esposo, né? Eu tinha 24 e ele tinha 21. O Bruno fez 21 na lua de mel, né? E a mesma situação, né? Pra gente, não, quando a gente para olhar para trás, assim, nós não vemos outro caminho na nossa vida. Foi a melhor escolha que nós tomamos. Foi realmente assumir a nossa vida como casados e o nosso ministério novinhos, né? Porque nós casamos e 6 meses depois o Senhor já tirou a gente da nossa cidade para que a gente pudesse estar vindo assumir o nosso ministério de tempo integral. Então, assim, mas isso é um choque para as mães de hoje, né? Sim. Porque realmente a cabeça nossa como mãe é cada vez mais, não, deixa minha filha estudar, deixa ela ter a sua independência, deixa ela fazer a sua carreira primeiro, depois ela vai pensar na família, né? E querendo ou não, de certa forma, a gente pode hoje, como visão bíblica, observar que isso é um pouco da mente conformada com os padrões do mundo. Você concorda comigo? Sim, eu penso assim, os pais hoje, eles não, parecem que não criam filhos, né? Eles criam hóspedes. Uhum. Então, assim, os filhos, eles escutam o que que você quer comer, o que que você quer vestir, o que que você quer fazer da sua vida, quem que você quer ser. É claro que dentro dos, né, dos limites aí que a gente, né, tem, mas eu vejo que a função do pai e da mãe é entregar um destino, é apontar um destino, né? Os filhos são as flechas. E nós, como pais, somos os arcos, somos os valentes. E dependendo da tração que nós fizermos nesse arco, a flecha ela ganha velocidade. Eu estava no 4º ano da faculdade quando eu casei, terminei minha faculdade, fiz né, meu TCC. E assim, deu tudo certo, por quê? Porque você tem como contextualizar toda essa dinâmica, né, social hoje que a gente vive sem se afastar do princípio bíblico. Eu costumo dizer assim, né, que ali o Joquebede, quando foi proteger Moisés, Deus deu uma criatividade para ela, para que ela pegasse um cesto e revestisse de betume, né? E betume, né, essa questão do cesto, tem uma palavra hebraica que ele vem e quer dizer que aquele cesto era uma arca. E o outro texto bíblico que nós vemos que fala de uma arca é o texto onde fala da Arca de Noé. E na Arca de Noé também é usado betume. Ou seja, o betume, né, era para o cesto, tanto quanto o betume também era para a arca. Qual era a função do betume? Era impedir a infiltração. Quando a gente vem para o Novo Testamento, quem é a nossa arca? Quem é o nosso cesto? Quem é o nosso lugar de segurança? É Cristo. Então, nós colocamos o nosso lar, nossa família, os nossos filhos dentro do lugar seguro que é Cristo. E nós revestimos esse lugar com o betume. E o que é o betume do Novo Testamento? É a palavra de Deus. Então, nós precisamos betumar o quê? O coração dos nossos filhos, o nosso casamento, os nossos princípios, os nossos valores, essa defesa, né, da nossa fé. Então, onde entra o medo dos pais hoje? Por que muitos pais empurram filhas e filhos, né? Não, o mais importante é a sua carreira. Porque eles perguntaram ao Senhor, Senhor, esse filho não é meu. O que o Senhor tem para o meu filho? Pode ser que o senhor tenha, né, a medicina, a advocacia, a engenharia, né, a comissão, né, de estar sendo um missionário em tempo integral, uma vida, né, de pastoreio, mas a questão não é o que é mais importante o meu filho ser, mas o mais importante é eu perguntar ao Senhor, Senhor, o que o Senhor tem para o meu filho? E se Deus tiver um chamado ministerial para o seu filho? Se Deus tiver um chamado para que ele seja médico, amém. Mas se Deus tiver um chamado, né, para comissionar o seu filho a ser um profeta, amém também. Então eu vejo que o medo se instala no coração dos pais.
O medo do filho não ser melhor do que eles foram, né? Então, pais governados pelos seus passados não conseguem gerar um futuro de filhos saudáveis. Por quê? Porque ele está sempre refém de dar para o filho o que ele não teve. Exato. Do filho fazer o que ele não fez. Do filho ter o direito que ele não teve. E, às vezes, não é essa direção que Deus vai dar, né? Porque Deus não é um Deus que dá tudo que a gente quer, né? Não é um Deus que vai pôr a gente em situações que vai de extremo conforto. Tudo que a gente olhar, a gente vai conseguir. Não, não vai ser, né? Então, a gente precisa entender isso. Então, eu acho que o maior problema hoje de pais é que apontam seus filhos para grandes carreiras e não tem problema nenhum com as grandes carreiras, né? Eu trabalhei muitos anos numa multinacional, mesmo depois de casado, né? A gente não tem tempo para esse testemunho hoje, mas trabalhei muitos anos. Foi uma única vaga no Brasil, por departamento jurídico. Eu passei nessa vaga. Mesmo casada, eu trabalhava, o Felipe ia para a igreja, eu ia para a igreja do final de semana, o Felipe nunca me pediu para abrir mão de nada, e um dia Deus me deu um sonho, e nesse sonho que Deus me deu, no dia seguinte o Felipe chegou em casa, ele me encontrou chorando em cima da cama, ele falou, o que aconteceu? Eu falei para ele, pedi demissão. Ele falou que não sabia se chorava de tristeza, porque o meu salário pagava a faculdade, pagava a compra do mês, mas eu sabia que se eu fosse perguntar para alguém se aquilo era de Deus, as pessoas iam falar, não é de Deus. Exato. Imagina, não é de Deus. Né? Então, nós temos que perguntar para Deus, como pais. Senhor, aqui está meu filho, ele é uma flecha. E eu tenho que apontar essa flecha para a direção que o Senhor tem. Por quê? É só dentro do ambiente que Deus criou que os nossos filhos vão estar satisfeitos. Por exemplo, eu poderia ter uma mega carreira numa multinacional hoje na área jurídica, né? Mas eu não seria realizada com o que eu sou hoje, né? Eu não seria realizada como eu sou hoje. Eu entendo que eu estou exatamente no lugar que Deus projetou. Foi exatamente essa frase, né, que Deus, ele me disse quando eu pedi minha demissão, porque eu fiquei muito brava, né? Eu falei, Deus, por que o Senhor então deixou eu passar nessa prova? Por que o Senhor permitiu eu pisar aqui? Se o Senhor já ia me pedir, eu podia nem ter entrado, né? Pega o pirulito, pega o doce, tira da criança. E eu lembro que o Espírito Santo me usou no meu coração assim, falou, Renata, se você não tivesse entrado nessa vaga, você seria frustrada? Aí eu falei para ele, seria. Ele falou, e você acha que eu gostaria de uma filha frustrada trabalhando comigo? Renata, eu quero que você entenda que você é completamente capaz de estar nessa empresa, mas que não é aí que eu te quero. Exato. Você pode me entregar isso? Quando eu entendi isso, que não era sobre a capacidade, mas era sobre estar onde Deus queria, ali eu me levantei. Que é tremendo isso em relação àquilo que nós hoje tentamos passar para as meninas, né? Que elas são capazes, elas podem sim ser o que elas quiserem, elas são capazes de ser o que elas quiserem, né? Eu até brinco com aquela tiragem que a Barbie tem, né? Do seja o que você quiser, né? E eu brinco que quando a Maria era pequenininha, se eu ouvisse essa propaganda, eu gritava, não vai ser o que você quiser. Né? Porque, assim, nós como mães em Cristo, a gente não quer que elas sejam o que elas quiserem, né? Mas ela é capaz, ela pode ser o que ela quiser, mas acima disso, ela tem que ser aquilo que Deus quer dela. Sim. Esse é o diferencial, né? E vendo isso aí, eu tenho falado muito assim que o Senhor, hoje, ele busca pessoas que abriram mão de algo por ele, né? Porque o que a sociedade hoje, ela cobra, muitas das vezes, dos ministros, é aquilo que nós temos, o que nós somos, né? Mas quando a gente para pensar, vamos supor, na história de Abraão, né? Abraão, ele não é lembrado por aquilo que ele teve, né? A gente sabe que Abraão teve muito, mas ele não é lembrado por aquilo que ele teve. Quando a gente fala de Abraão, ele é lembrado por aquilo que ele estava disposto a abrir mão, né? Sim. E isso é uma verdade hoje que precisa ser implantada no nosso coração, não só como ministros do Senhor, mas também como filha de Deus, né? Não é por aquilo que eu sou, que eu posso ser, mas por aquilo que eu estou disposta a abrir mão, tanto na minha vida pessoal quanto do futuro com meus filhos, né? Sim. E a gente tem ouvido muito essa questão do que você falou das flechas, né? Os filhos são como flechas. A questão é que nós temos que entender se os nossos olhos estão vendo o alvo certo para poder atirar essa flecha, né? Exato. Esse está sendo o perigo, né? É muito o contexto, assim, né? O que nos cerca, né? Mídia, a indústria cinematográfica, existe, né, uma conspiração, né, para a derrubada dos princípios cristãos hoje, como um todo, né? Mundialmente falando, podemos falar isso, né?
Então, quando você tem a descaracterização da importância da mulher dentro de casa, da importância da maternidade, então você vê que a sociedade, ela vem com força tentando ditar uma regra, né? E isso eu vejo que amedronta muitas mães e muitos pais, Sim. né? De uma forma inconsciente. De uma forma inconsciente. Eles não entendem mais que existe realização quando você está posicionada num lugar onde Deus preparou, né? Não estou dizendo aqui sobre uma mulher ficar somente em casa. Eu costumo dizer que uma mulher sem propósito dentro de casa, ela acaba com a casa. Porque ela não entrega destino. A mulher, ela precisa entregar destino. Então, o que acontece? Tanto a mulher que precisa hoje, precisa estar fora, quanto aquela que pode estar dentro, precisam entender o propósito do lar, mas precisam fazer o quê? Elas precisam se sentir plenas nisso. Elas precisam redescobrir esse valor de discipular os filhos, esse valor, né, de você estar organizando a sua casa, esse valor de amar o marido. Então, isso foi perdido, isso não é mais importante, né? E quando as coisas não são mais importantes, tudo começa a virar prioridade, né? Então, os pais muitas vezes se amedrontam para apontar os seus filhos para essa construção familiar, porque até um pouco do meu capítulo, né, que eu escrevi de identidade, é como se isso fosse um atraso de vida. Isso vai atrasar a sua vida. O que vai atrasar a sua vida? Casar vai atrasar a sua vida. Ter filho vai atrasar a sua vida. Você vai... Então, assim, é vendido como um atraso, mas a gente se esquece que a identidade do diabo, como a Bíblia já diz, né? Que ele é homicida e mentiroso desde o início. Então, o diabo, ele é mentiroso. Essa é a identidade de Satanás, né? João vai dizer que ele vem para matar, roubar e destruir. Ele vem para roubar, não está dizendo matar antes, né, nem destruir antes. A primeira coisa que o versículo está dizendo é roubar, né? Então, você vê que ele vem para roubar essa identidade de quem? Dos jovens, das crianças, dos adolescentes, para que a gente perca essa noção de plano de Deus, né? E essas mentiras, muitas vezes, infelizmente, são aceitas, né? São compradas, são uma isca que você morde e você vive esse engano, né? Exato. Rê, legado. Vamos falar sobre legado, né? Eu sei um pouco do seu testemunho e eu sei que em 2020 aconteceu algo que marcou muito, né? A sua história, a sua família. E você colocou para mim assim, né? Que legado é uma coisa muito séria. O que você tem para compartilhar conosco dessa questão? Legado para mim, assim, eu ouço muitas pessoas falando de legado, Sim. pregando sobre legado, escrevendo textos, né, lindos sobre legado. E eu costumo dizer assim, gente, legado para mim é uma coisa muito séria. Honra para mim é uma coisa muito séria, né? A herança é o que você deixa para alguém e o legado é o que você deixa em alguém, né? Quando Hebreus 11 vai dizer que de longe eles viram e acenaram, e reconhecendo que eram peregrinos nessa terra, né? Eles acenaram para quê? Para que aqueles homens estavam acenando? Se despedindo. Eles estavam acenando para algo que estava no seu futuro, mas algo certo, uma promessa, né? E eu costumo dizer que foi o que os meus pais fizeram. Ali, durante a minha adolescência, eles estavam acenando para um futuro que eles me enxergavam com 37 anos, com 35 anos, mas enquanto eu ainda tinha 15, né? 14. Eu falo para muitas mães isso, eu falo, quantos anos sua filha tem? Ela fala 14, 15, 16. E eu falo, mas enxergue ela com 30, enxergue ela mãe, enxergue ela com os filhos dela, né? E foi no ano de 2020, quando veio a pandemia, né? Bem no começo do ano, ali no começo do ano de 2020, minha mãe foi diagnosticada com leucemia. De uma forma, assim, inesperada. Naquele ano, existia aquele caos da saúde pública, né? Mundial, na verdade, falando, mundialmente falando. As ruas desertas, as escolas fechadas, os hospitais lotados. E, inesperadamente, minha mãe com um diagnóstico de leucemia. Nós estávamos no mês de maio. Mas no mês de abril, no mês de janeiro daquele ano, bem no começo do ano, minha mãe sempre foi uma mulher de muita oração, sabe? De bastidor, de oração, muito profética, muito. E em janeiro de 2020, minha mãe me chamou e falou assim, filha, Deus me disse que meu tempo acabou. Eu falei, mãe, como assim, né? Não, eu estava orando e aquele ano começou com aquela frase dela que eu não podia entender e seguimos. Quando foi maio veio esse diagnóstico da leucemia, ela precisou internar, ficar 40 dias numa UTI.
Bem no comecinho da pandemia, né? Bem no começo da pandemia. Então, assim, o que acontece? Eu não tive aquela opção assim, tem medo ou não tem medo? Lavou a mão ou esqueceu de lavar a mão? Não Aham, existiu isso pra mim. aham. Eu almoçava no hospital, dormia no hospital, jantava no hospital. Minha vida era hospital porque como você tinha que entrar no hospital e não podia sair, quando ela Uhum. internou, eu internei junto com ela, liguei pro meu marido e falei assim, olha, cuida das crianças, não sei quando eu saio, vou internar com a mãe e não posso sair, porque você não pode ter contato com a rua, né? E fiquei naquela internação com ela. Às vezes eu conseguia revezar com a minha irmã, né? Meu irmão vinha de São Paulo de vez em quando, né? Porque ele morava em Alphaville. E fiquei ali diante daquele quadro. Começou as sessões de quimioterapia, né? E passaram os primeiros 40 dias, assim, né? Para resumir. Mas depois minha mãe, ela teve novamente o Covid, porque ela já tinha tido Covid, só que a quimioterapia, ela apaga a memória imunológica do corpo. E eles não sabiam disso, porque o vírus estava muito no começo ainda. Então, eles estavam muito tranquilos, porque, na verdade, já tinha tido Covid, então ela estava ali internada, já estava, né, com Imune. anticorpo. Uhum. Mas, na verdade, a quimioterapia, ela apaga essa memória imunológica do corpo. Então, foi quando ela contraiu novamente Covid, né? E aí foi no mês de setembro. E o meu pai também adoeceu. Então, assim, de maio até setembro, a minha vida mudou, o meu mundo mudou, né? São aquelas mudanças, aquelas tempestades que você nunca imagina que vai chegar na sua casa. É sempre, Sim. né, na televisão, na casa dos outros. E no mês de setembro, na mesma semana, a minha mãe faleceu na quarta e meu pai faleceu no domingo. Eu estava com cada um internado num hospital, os dois hospitais ficavam na mesma rua, né? Um em cada ponta. E assim, eu e meus irmãos, eu lembro de um dia muito chuvoso. Eu visitava meu pai no hospital, eu vinha pela chuva, entrava no quarto da minha mãe. E aí, assim, uma situação, eu não sabia o que falar mais para os meus filhos, as crianças chorando, porque eram avós, assim, extraordinários. Na época, né, já eram pastores, né? Depois, quando eu fiz 18 anos, meus pais foram consagrados pastores, né, e tudo mais. E aquelas situações que você fala, meu Deus, cadê você? Uhum. Só que assim, cara, o Deus que eu conheci no hospital, eu não conheci em nenhum outro lugar. Em nenhum culto, em nenhum monte, nenhuma campanha, em nenhum acampamento, em nenhum retiro, em nenhuma conferência poderosa. Eu nunca conheci a face de Deus, né? Que eu conheci naquele hospital, que eu precisei dobrar meus joelhos no corredor de hospital, que eu não tinha um pastor para orar por mim, eu não tinha um grupo de louvor, um violão para tocar, eu não tinha ninguém para me abraçar. Eu só tinha os médicos para ficar toda hora vindo me trazer notícias de que minha mãe não ia aguentar a próxima quimioterapia, a próxima quimioterapia. Dentro daquele hospital, eu vi 6 enfermeiros e 4 médicos aceitarem Jesus porque minha mãe ficava evangelizando e pregando o evangelho. E ela olhava para mim e ela falou assim, filha, tá tudo bem? E eu olhava para minha mãe e eu falava assim, eu não entendo, não entendia, né? Assim, entendia, mas não queria acreditar naquilo. E quando eu visitava meu pai também, ele sempre ali com a Bíblia, naquele quarto, né? Então, quando você põe a situação, foi uma situação assim que eu digo, você tem tudo para fazer o quê da sua vida? Desistir. Dentro de uma pandemia, onde as pessoas estão surtando, as pessoas estão em depressão, as pessoas estão com síndrome do pânico, muitas vezes sem ter acontecido nada com nenhum tipo de familiar, né? Não Uhum. colocando aqui parâmetros para a dor de um ou de outro, mas assim, as pessoas com medo de ir comprar um pão na padaria. Eu não tive essas opções. Eu não tive a opção do medo, eu não tive a opção de não querer fazer, de não querer sair. Eu e meus irmãos, nós não tivemos isso, né? E quando houve o luto duplo, né, para toda a nossa família, eu lembro que não podia ter enterro, não podia ter velório. Então, assim, foi tudo muito dolorido, muito dolorido. Eu lembro de dias que eu não tinha mais força para chorar e eu abraçava a minha Bíblia e dizia assim: Senhor, eu não sei mais o que dizer, mas eu fico com a palavra. Porque assim, eu não sabia mais o que pensar. Então eu abraçava minha Bíblia com força na minha cama e eu dizia assim, Senhor, eu vou ficar com a palavra. Porque eu não estava entendendo, né? Aquelas decisões do Senhor. É claro que o testemunho é muito grande, né? E eu lembro que eu falei assim pro Felipe, eu falei, Felipe, motivos para desistir eu tenho. São aquelas situações que se alguém chega para você e você fala assim, olha, eu tô largando tudo, sabe? Uhum. Tô jogando tudo pro alto, vai ser justo. Sim. Sabe aquelas Uhum. situações que você fala assim, Uhum. meu, é justo. Olha o que passou, é É. justo. Mas eu tinha duas opções, cara. De verdade, eu tinha duas opções e para mim é uma alegria falar dos meus pais. De verdade, eu falei para você antes do Sim, sim. podcast. Para mim, assim, a questão do legado, né? Os pais precisam criar os filhos dizendo: o céu é real, o céu é nossa pátria. E isso foi algo que nós sempre ouvimos em casa.
Ah, filha, ó, tá aqui um celular, mas filha, isso aqui, ó, isso aqui não é importante. Né? Ah, não sei o quê, uma viagem, mas isso aqui não é importante. Então, meu pai taxista a vida inteira, autônomo a vida toda, mas a hora do culto, ele parava lá em casa, tomava um cafezinho, bora pro culto, tá todo mundo pronto? Todo mundo pronto? Quem não tá pronto vai ficar, hein? Vocês não acordaram crente hoje não, hein, vocês, hein? Eu tô indo pro culto. Então, assim, um pique, um amor de servir ao Senhor. Então, esse amor, trabalhando com casais, trabalhando com família. Então, eu vivi isso familiarmente, né? Com a minha família. Então, quando acontecem essas situações, você fala assim, poxa, tem tudo para desistir. E se desistir, eu ainda vou dar, né? Vou dar um abraço, porque, né? Eu falei, ok, se eu desistir, eu acho que vai ser justo. Perante os homens. Mas perante o que os meus pais imprimiram em mim, seria muito injusto. A minha sensação, eu digo assim, que esses dois iam ressuscitar e me dar uma surra tão grande, falar assim, o que que você está fazendo com tudo que eu, né, plantei em você? E ali, né, e também foi muito difícil diluir o luto das crianças, né? Esse é um assunto para outro podcast, mas assim, cada criança tem um emocional, tem uma maneira de viver o luto, se a gente tem, né? Então, são 3 crianças e cada uma teve que vencer o seu luto e até hoje vivem o luto, até hoje choram. E eu me lembro de um dia que eu estava na cama e eu falei assim, Deus, eu não quero levantar, não quero levantar. E eu, pelo espelho, eu olhei meus filhos assim no corredor, eles vinham, me olhavam na cama e voltavam, vinham, me olhavam. E aí eu falei assim, bom, eu tenho 2 opções. Ou eu vou dar para os meus filhos, né, uma mãe amarga, uma mãe, né, assim, deprimida, depressiva, justamente, às vezes, né, vai ser justo se eu seguir assim com a minha vida. Ou eu vou me levantar e eu vou transformar tudo isso em um legado da minha vida. E eu vou fazer um castelo com toda essa situação em memória daquilo que os meus pais imprimiram em mim. E foi o que eu fiz. E foi o que eu fiz. Eu decidi que os meus filhos não teriam uma mãe depressiva, uma mãe na cama, uma mãe dependente de remédios, né, assim, antidepressivos. Não que não tenho nada contra para quem precisa, né? Mas, assim, se existe o maior milagre da minha vida hoje, o maior milagre é o emocional da minha família. Porque não estar numa cama, não estar dependente de remédios, eu e meus irmãos, meu irmão é pastor hoje em uma igreja na Flórida, minha irmã é levita, eu, né, também trabalho na igreja. Então, eu vejo assim, isso tudo é um milagre, porque às vezes o diabo, ele tem tudo para te falar assim, onde está Deus? E você tem tudo para responder, Deus permanece no mesmo lugar, Deus permanece sentado no trono. Né? Existe o tempo de Deus para cada um de nós nessa terra, gente, e a morte é um pedágio. E, né, tem resposta que a gente só vai conseguir no céu. Mas enquanto eu estiver aqui, eu vou construir um castelo, farei dessa história um legado, né? Então, para mim, foi, assim, muito importante, cara, eu ter tido pais, sabe, que eu lembro, minha memória é muito fresca do meu pai levando o violão para dentro de casa e ensaiando o louvor de domingo, né? Cortando os papeizinhos que ele ia entregar no culto da família. E os pais hoje, eles precisam entender isso, que os filhos, eles são muito mais construídos com aquilo que eles veem do que com aquilo que eles ouvem. Exato. Então, a nossa atitude como pais, elas gritam muito mais do que as nossas falas. Então, as minhas memórias são muito fortes, né? Eu nunca vi assim minha mãe com a sentença do câncer há 15 anos atrás, né? Que tem um outro testemunho. Mas há 15 anos atrás, Deus curou minha mãe de um câncer e deu mais 15 anos de vida para ela, que foi exatamente no ano de 2020. Então, antes de 2020, ela tinha 15 anos que Deus tinha liderado ali para ela, né? E eu nunca vi ela prostrada no sofá, nunca, sempre servindo ao Senhor. Então, eu vejo tudo isso construiu filhos, né? Construiu filhos entendendo que Deus é Deus acima de qualquer circunstância. Porque hoje nós temos uma geração que acha que Deus é Deus só em circunstâncias boas. Exato. E quando as circunstâncias não são favoráveis, Deus falhou, você está em pecado, tem alguma coisa errada? Não, não tem nada errado, porque se você for ler o Antigo Testamento, o Novo Testamento, vão ser muitas circunstâncias desfavoráveis, a maioria. Não existe um Alice no País das Maravilhas. Exato. Esse evangelho foi um evangelho que foi construído, né, por quem quer aí um Deus gênio da lâmpada. Mas então, esse foi, né, o meu 2020, e de lá para cá, eu costumo dizer que se você for procurar minhas pegadas na areia, você não vai ver. Porque você só vai ver a pegada de Deus mesmo, porque eu ando no colo de Deus, né? E no colo dele eu vou indo, tanto, né, na família quanto no ministério. Eu entendo que eu sou fruto de um puro cuidado de Deus. A minha família
e o nosso emocional e a nossa visão de vida, visão de ministério, alegria de vida, nós somos frutos de um lindo cuidado de Deus, né? E é assim que eu enxergo o legado. O legado, ele é muito sério para mim por causa disso. É você viver por esse algo que foi impresso em você e você não consegue tirar essa tatuagem, sabe? Então, eu me sentiria muito estranha se eu vivesse algo diferente do que meus pais imprimiram em mim. Aí tá o poder de uma paternidade, uma maternidade intencional, né? A tatuagem que pais e mães estão fazendo na vida das crianças, dos adolescentes e dos jovens hoje. E para finalizar, né, eu costumo dizer assim que a forma com que os seus filhos enfrentarão os problemas lá na frente depende muito da forma com que eles veem você enfrentando as suas guerras hoje. Uhum. Então, a verdade é que nós como filhos, e eu posso dizer isso, eu quero falar isso como filha aqui. Eu quero falar como filha, né? Nem como esposa, como pastora, como filha. Por quê? Porque a forma que me fez reagir foi a minha memória de ver os meus pais reagindo em muitas situações desfavoráveis ao longo da vida, financeiramente, às vezes, muitas vezes problemas no casamento, ministério, e aquela junção de como eles reagiam com honra, buscando ao Senhor em oração, a vida devocional, a vida da leitura da palavra, isso construiu a minha atitude. E na ausência deles, eu consigo, né, seguir esse legado de buscar ao Senhor em meio à tempestade, né? Eu fui apontada para isso, né? Tremendo. E o que me chamou a atenção foi você falar assim que foram pequenos momentos que forjaram essas lembranças, né, que deixaram esse legado impresso na sua vida, né? Porque você citou a questão dele ensaiando com você, né, dele chegando para levar vocês para a igreja. Você vê que foram momentos que naquela situação ali pareciam insignificantes, Sim. né? Rotineiros, normais, cotidianos. Sim, mas você está construindo, né, a identidade, a gente, né, vai para esse lado da identidade. Então, assim, essa intencionalidade, eu lembro dos acampamentos da igreja, né, eu lembro que meu pai chegava a trabalhar 18 horas por dia, 18 horas por dia, mas eu não lembro do meu pai chegar cansado em casa. Eu não lembro do meu pai chegar e falar assim, não, não, ninguém vai na igreja hoje, sabe, porque eu trabalhei muito. Não me lembro disso. Eu não tenho essa memória. Não, então, assim, as minhas memórias, é claro que não é uma família doriana, né? Não Uhum, existe família exato. doriana. Mas as marcas dessa seriedade de caminhar com Jesus, né? Você vai fazer o que hoje? É domingo? Não, você vai pra igreja hoje. Não, mas eu tenho isso aqui pra fazer. Você vai fazer ou antes ou depois de Uhum, estarmos na casa de Deus. Então, não é você esperar o filho entender o que você está fazendo. Não é você perguntar pro filho se ele quer, né? É você dar a direção. É você cumprir o propósito de entregar o destino, né? Então, talvez eu seria uma grande candidata a ser mais uma aí na estatística de mulheres, né, dependentes de remédios antidepressivos. uhum. Mas por conta de pais intencionais, né, as memórias me curam todos os dias. Todos os dias, né? Todos os dias me curam as memórias. E assim, é muito curioso, porque enquanto estou com as meninas, com as crianças na igreja, às vezes a apresentação Dia dos Pais, eu lembro os meus pais sempre ali, a apresentação de Páscoa, né? Então, às vezes tem pais que, não, não deu para ir. Não, sempre ali, sempre celebrando, sempre falando é importante o que você está fazendo, me colocando numa aula de teclado, me colocando numa aula de violão, meus irmãos também colocando eles, né, em coisas, pagando aquele preço, sabe? Tem ensaio do louvor, eu vou te levo, filha. Não, a hora que acabar a busca, sabe? Não, pode deixar que eu levo, filha. Ele tinha que trabalhar, ele não tinha que estar saindo para vir. Não, mas ele entendia que eu tinha que estar lá, então ele tinha que, meus pais. Então, as memórias, elas viraram os meus principais remédios, né? O meu principal remédio virou esse legado, né? Essa tatuagem na minha Legado de alma. força. E aí você extrai essa força, né? Que é quando você entende que a alegria do Senhor é a nossa força, né? E aí eu já não vivo uma alegria humana já há mais de 5 anos, né? Porque chega uma hora que acaba, a sua Claro, humanidade esgota, esgota. né? A sua humanidade esgota. E ali eu não tinha nem força mais, nem lágrima mais para chorar. Parecia Davi, né? Quando voltou para aquela cidade que tinham saqueado todos, né? As mulheres, as crianças tinham levado. A Bíblia fala que eles choravam tanto, aqueles guerreiros, que não saía mais lágrima, né? E era assim que eu tava. Mas Deus, ele trouxe, né, um novo vigor, uma nova ótica sobre essa situação, né? Então, o legado para mim é realmente algo muito sério. Uau! E eu quero deixar aqui
essa tiragem, né, para a mãe que está nos assistindo hoje, para a família que está nos assistindo hoje, porque muitas das vezes a gente fica preocupado em oferecer muitas coisas. A gente fica preocupado em deixar memórias muito marcantes, né? Como você falou, é o celular, é o carro, né? A super faculdade, né? São coisas muito grandes, mas você vê que nesse momento de base, o que veio no seu coração foi a força dos pequenos momentos, né? Sim. Você falando isso, eu estava lembrando de uma situação, muitas das vezes quando eu tô cansada, assim, né? Daquele negócio, ai, hoje vontade que chega no domingo você só fica deitada na cama, né? Sim. E a gente sabe, a correria de ministério, né? Às vezes pega a gente naquele momento, assim. E eu lembro uma vez que meu pai, ele tava com uma febre muito alta e ele tinha que pregar. Eu deveria ter uns 6 anos de idade. E ele tava com muita febre, ele tava com uma dor muito forte na coluna dele que ele não conseguia se mexer. E ele falou, não, eu tenho que pregar, não tem como eu pedir para outra pessoa. E ele colocou um colete do terno dele de casamento, porque era muito pequeno, ficava muito apertado nele, né? E ele colocou aquilo ali como se fosse uma cinta para poder fortificar ali a coluna dele, para ele ter força. E ele pregou ali o tempo inteiro, com aquele colete apertado ali, né? Só para ele poder resistir à dor que ele estava sentindo, para poder ir ao culto e servir ao Senhor, mesmo com toda aquela febre, aquela dor e tudo mais, né? E essa memória da imagem dele, eu vejo ele com aquela roupa, né? Então, sempre quando me vem esse cansaço, esse desânimo, olha só, é esses pequenos momentos, né, que a gente traz à nossa memória, né? E para mim isso é muito forte também. São as memórias, as lembranças da força que eles têm, né, que realmente faz a gente continuar. Então fica aí a mensagem para você, mãe, para a família que está nos assistindo, valorize esses pequenos momentos, né? Valorize a força que você vai demonstrar nessas situações, né? A forma em que você vai valorizar o seu empenho da sua vida espiritual, do seu compromisso com Deus, o amor pela casa do Sim. Senhor, valorizar isso. Eu falo que muitos pais hoje estão perdendo seus filhos dentro da casa de Deus, porque quando sentam à mesa, eles mais devoram a casa de Deus, né? A família pastoral, os ministérios da igreja, né? Do que eles demonstram amor, né? E com isso eles fazem com que os filhos passem a amar a casa do Senhor, o serviço ali, né? Então, realmente, a gente viu aqui de uma forma muito clara como é que esses pequenos momentos, eles fazem parte da estrutura, da base estrutural para um momento difícil, né? Rê, muito obrigado por tudo. Muito Imagina, gente, obrigada muito aí feliz de estar por todo esse aqui. testemunho. Quem acompanhou aí direitinho viu que teve horas aqui que a voz embargou, foi Embarga, difícil. embarga, embarga a voz, Os gente. olhos É difícil aqui, falar. eu já tinha ouvido esse testemunho antes, por isso que quando eu tive a oportunidade de ter a Rê aqui conosco, eu falei, olha, você pode compartilhar porque me edificou demais, né? Foi algo que tocou muito o meu coração. E eu sei que para você que está nos assistindo aí também ficou uma mensagem bem forte daquilo que você realmente precisa valorizar na sua vida, dos pequenos momentos que você vai deixar de legado para sua família. Muito obrigado mesmo, viu, por Imagina que esse é um tempo. prazer, uma honra viver tudo isso, né? Assim, juntas, tem alianças que Deus constrói mesmo, né? É Eu sou muito verdade. grata a Deus por esse tempo, junto com você. Prazer enorme. Fique atentos a tudo que vai acontecer dessa história aqui que o senhor está casando há um tempo, Eita né? Deus! Vem muita coisa forte Muita por coisa aí. boa. Fique atento às nossas redes sociais. A pastora Renata vai estar conosco no nosso livro, o primeiro capítulo e vários outros capítulos do livro Seja Livre para as adolescentes e jovens. Está sendo desenvolvido por elas. Então, você vai se alimentar aí de muito daquilo que você ouviu aqui também. E esteja conosco até o próximo capítulo. Nos vemos em breve.